Olá pessoal, continuando nossa sequência de aulas sobre estruturas de dados. Hoje, como combinado, nós vamos fazer o quê? Uma revisão sobre conceitos básicos de programação, tá certo? Professor, mas se é uma playlist de estrutura de dados, para que nós vamos ver básico de programação? Quem chegou aqui já tem que saber. Não tem. Tem gente que estuda programação, mas não pratica, então não assimila 100%. Tem gente que chega para estudar estrutura de dados e não aprendeu, não estudou direitinho o algoritmo, não praticou o suficiente, e aí não consegue absorver e implementar o que a gente precisa fazer aqui com relação às estruturas de dados, porque não sabe o básico da programação. Não é que não sabe, até sabe, viu nas aulas, mas não absorveu bem, não tem confiança para fazer. Então nós vamos fazer uma revisão do básico da programação, conhecer um pouquinho da estrutura básica que um programa de computador precisa ter, certo? Bom, como que nós vamos fazer isso? Na aula, nesta primeira parte da aula, nós vamos ver as estruturas de controle, que são o if, o if-else e switch case, tá? Na segunda parte da aula, no próximo vídeo, para que esse não fique muito longo, nós vamos ver estruturas de repetição, no caso for, while e o do while, certo? Na terceira aula, nós vamos ver ponteiros. Ponteiros é um negócio que faz uma galera bater a cabeça na parede. Muita gente entra em desespero quando ouve falar em ponteiros, mas não precisa, tá? Ponteiros é um negócio muito legal. Não vou mentir dizendo que é simples ou que é trivial, porque não é. A gente precisa dedicar um pouquinho de atenção, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, se eu conseguir, você consegue também. E eu vou te explicar do jeito mais simples possível, que foi o modo como eu consegui entender. Acredito que todo mundo vai pegar a ideia. Para finalizar nossa revisão de conceitos básicos de programação em C e C++, nós vamos falar um pouquinho sobre construção de funções. Porque quando nós formos implementar as nossas estruturas de dados, pilha, fila, deck, árvores, nós vamos precisar muito construir funções, tanto pelo reuso de código, quanto pela clareza e organização da lógica que nós vamos utilizar. E aí, para a gente não ter que explicar funções na hora do uso, vamos colocar aqui nessa revisãozinha básica, tá legal? Em todos esses termos aqui, esses conceitos, nós vamos trabalhar na prática em todos esses vídeos. Eu vou estar sempre usando a IDE Falcon, vou deixar no link, na descrição aqui o link para você baixar o Falcon também, tá bom? Então vamos lá, revisão de conceitos básicos de programação. Programinha escreve inteiros. Quando a gente executar um programinha lá no prompt de comando, a saída que a gente vai ter vai ser essa aqui. Números 1 e 5. Professor, o que é prompt de comando? Quando você digita lá bandeirinha do Windows R, aparece essa telinha de executar aqui para você. Se você digitar CMD, vai aparecer o que? O prompt de comando, certo? É aqui, deixa eu fazer um negocinho aqui, propriedades, layout, fonte, vamos colocar no 28. É aqui no prompt de comando onde a saída dos nossos códigos em C e C++ vai ser exibida, certo? Mas para isso você não vai precisar entrar no CMD para ver a saída, ele vai ser ativado automaticamente. Nossos códigos que serão construídos não terão interface gráfica, vão ser só código e interação, saída e interação no prompt de comando, tá bom? Nesse caso aqui, para esse programinha que eu estou mostrando para vocês, que a saída é essa, números, opa, deixa eu colocar aqui, ponteiro, pontador laser, legal. Para que um código escreva na tela números entre 1 e 5, em cada linha um número inteiro diferente de 1 a 5, aqui a saída padrão de um código em C, que é a informação para pressionar uma tecla para continuar. Será que é muito difícil, muito extenso, muito complicado um código para fazer isso? Não. Um código para fazer isso tem essa estrutura aqui. É a única forma. Professor, só existe essa forma aqui de construir um código que gere essa saída na tela? Não. Na programação é muito legal porque sempre existem diversos caminhos para chegar ao mesmo lugar, certo?
Então a sua lógica de programação pode ser diferente da minha, pode ser diferente do seu coleguinha, e todo mundo vai realizar a mesma tarefa. Depois a gente até pode conversar um pouquinho sobre análise de desempenho, eficiência no uso de memória, mas lógica de programação é muito pessoal, você tem a sua. Essa estrutura de código é uma das estruturas possíveis para gerar na tela essa saída aqui, certo? Também não estou dizendo que é a melhor nem nada disso. Muito bem, o que a gente tem aqui? Chamada das bibliotecas. Aqui em cima a gente tem um cabeçalho, escrita de números inteiros, explicando um pouquinho o que esse código está fazendo, escrevendo números inteiros no prompt de comando, certo? Algumas pessoas adotam por convenção colocar um cabeçalho logo aqui em cima, título do programa, o que ele faz, o autor, a data. Isso é muito legal, certo? Quem quiser adotar essa boa prática de programação é recomendável. Às vezes eu me esqueço, então, embora seja uma boa prática de programação, muitas vezes eu me esqueço. Por que eu me esqueço? Porque eu não fiz isso virar um hábito para mim ainda, tá? Não quer dizer que não é importante. Em seguida, chamada de bibliotecas. A gente vai ver tudo isso em detalhes daqui a pouco. Chamadas de bibliotecas. O que são as bibliotecas? Conjuntos de funções criados por outras pessoas e testados, validados, consolidados e disponibilizados para você usar. A gente vai ter aqui um conjunto de funções que nós vamos usar dentro do código, mas essas funções foram escritas por outras pessoas e a gente não precisa reinventar a roda, tá? Função main, função principal de qualquer programa. É a partir dela que a execução do código começa, tá? A gente vai construir nossas próprias funções, mas todas elas vão ter que ser chamadas aqui dentro do main. Lógico, algumas funções são chamadas dentro de outras funções, mas o start da execução dos códigos sempre começa onde? Dentro da função main, tá legal? Bom, aqui a gente está vendo o main, essa escrita direto aqui, main, abre o parênteses, fecha o parênteses, que é onde a gente vai fazer a passagem de parâmetros, mas nem sempre vai ser assim. A gente vai ver alguns exemplos depois, tá? Então aqui eu tenho declaração de variável, declaração de variável. Aqui, system color, estou definindo a cor para o fundo do prompt de comando. Tá vendo que o prompt de comando está cinza? Quando eu mostrei na tela para vocês agora estava preto. Esse comando aqui, system color, altera a cor do prompt de comando. Barras duplas aqui, comentários. O que é um comentário, professor? Um texto dentro do código que não é uma instrução para o computador, é uma anotação, certo? Então aqui, ó, apresentação do cabeçalho. Cabeçalho, o que a gente tem aqui? 20 asteriscos impressos na tela, barra N, anotação para fazer quebra de linha. Então, ó, chegou aqui, imprimiu 20 asteriscos, na sequência, quebra de linha, pulou para baixo, imprimiu essa frase, a frase está bem aqui. Depois, a gente tem aqui outro for para imprimir 20 asteriscos, laço de repetição, uma estrutura de repetição for. Nós vamos estudar depois também, tá? Printf, saída padrão, nós vamos estudar tudo isso aqui daqui a pouco, vamos ver mais exemplos. Barra N, quebra de linha, então ó, 20 asteriscos, quebra de linha, imprimiu na tela, quebra de linha, 20 asteriscos, e depois, escrita dos números. Dois laços fora aqui, um para escrever os números, um em cada linha, porque estou escrevendo um número e pulando a linha. Depois imprimo 20 asteriscos e acabou. System pause, que quando ele vai terminar, esse comando system pause é o que faz ele parar a execução bem aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Se não tivesse o system pause, ele ia encerrar o código direto. Ah, legal, vamos ver isso aqui funcionando na prática? Vamos. Bom, aqui está o Falcon. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem ele, tá? E... ah, professor, eu baixei o Falcon, mas aqui a tela tá diferente da sua, tá branco, a fonte está diferente. Eu vou fazer um vídeo depois só explicando como que a gente pode fazer essa formatação de estilo aqui no Falcon, tá? Que fica legal. Muitos programadores aí têm pavor de programar com IDE com fundo branco. Eu gosto bastante do fundo escuro assim porque eu acho confortável, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Quando está com fundo branco eu trabalho também do mesmo jeitinho. Então aqui, pessoal, o que a gente tem? Exatamente o código que estava sendo exibido ali no slide, tá? Bom,
cabeçalho. Lembra que eu falei que a gente pode adotar as boas práticas de programação? Escrita de números inteiros, aqui a gente já tem a definição do que vai fazer, né? Vamos colocar aqui, data. Hoje é dia 9 de abril de 2020. Daqui a alguns anos eu vou olhar isso aqui e vou sentir saudade. Muito bem. Muito bem, data. Vamos colocar aqui antes da data o autor. Lógico, vamos dar os créditos, né? Esse código não fui eu quem escreveu, mas sou eu quem está testando hoje. Então, vou colocar autor não, porque senão vai ficar errado, né? Vamos colocar aqui testador, tester, testado por mim. Tudo bem. Então a gente tem chamada de biblioteca, nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós temos a nossa função main. Pessoal, nesse código eu peguei do jeito que estava no slide, colei aqui, já deixei pronto para a gente não perder tempo tendo que digitar, mas tem alguns erros e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque vai facilitar muito a vida de vocês depois, tá? Aqui, ó, observe aqui onde está o cursor do mouse, é onde a gente pode compilar e executar esse código. Vou mandar compilar e executar. Olha o que aconteceu. Aqui nessa linha de destaque ele está mostrando um erro, e aqui embaixo a gente tem uma série de mensagens dos erros que foram encontrados nesse código. Tenham sempre o hábito de mandou compilar, deu erro, observem as informações que estão no console, certo? Porque isso aqui é o que vai te ajudar a ganhar tempo, para você não ficar quebrando a cabeça. Meu Deus, aonde está meu erro? Está aqui na tela explicando para você. Na linha 8, a notificação diz: o padrão ISO proíbe declaração de main sem tipo. Linha 8, a gente tem a declaração da função main. Aqui, alguns compiladores permitem a gente rodar o código com uma função main desse jeito. Alguns compiladores. O padrão C++ não permite. Quando a gente criar uma função main, a gente precisa definir um tipo. E a função main, por padrão, tem o tipo inteiro. Int é a abreviação de inteiro. Dentro do parênteses vai ser a lista de argumentos. A gente tem um padrão também para escrita dos argumentos para a função main, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso nesse momento. E aqui tudo que a gente falou, declaração de variável, definição de cor lá do prompt de comando. A gente ainda não viu aqui porque deu erro, né? Ó, já corrigi a declaração, aquele erro que estava falando que o main tem um tipo, ou precisa ter um tipo, certo? Muito bem. Na função int main, na linha 13, está escrito aqui: era esperado um ponto e vírgula antes do for. Pessoal, uma das coisas que é importante a gente lembrar, na programação em C, em C++, em Java e em algumas outras linguagens, o ponto e vírgula é a instrução que encerra uma linha de comando, certo? Então, toda linha precisa ser finalizada com um ponto e vírgula. Toda linha, professor, mas tem linha aqui que não tem ponto e vírgula. Na verdade, o ponto e vírgula tem que encerrar um conjunto de instruções e a gente vai aprender a identificar isso, certo? Aqui eu tenho uma instrução, aqui eu tenho uma instrução, aqui eu tenho uma instrução que termina aqui, certo? Então, o meu ponto e vírgula está aqui dentro. Muito bem. Na linha 13, era esperado um ponto e vírgula antes do for. Olha só, o erro não está na linha 13. Era esperado um ponto e vírgula antes do for. Olha aqui onde está o erro. Faltou um ponto e vírgula, certo? Vou compilar de novo, ou poderia olhar de novo aqui embaixo. Na linha 13 é o mesmo erro. Mandei compilar de novo. Olha que gracinha. Aqui eu alterei a exibição do meu prompt de comando para que ficasse com letras maiores e destacadas, assim vocês pudessem ler. Eu vou até comentar isso aqui porque não está fazendo nada. Duas linhas, lembra que eu falei para vocês que quando a gente coloca duas barras aqui, ó, é um comentário? Esse texto, a apresentação do cabeçalho, escrita dos números, o que a gente escreveu aqui em cima,
não é considerado na hora da execução do código. Muito bem. Se eu coloco duas barras, então, na frente de alguma linha, esse texto passa automaticamente a ser considerado um comentário, por isso não é executado. Então, vou comentar porque não está fazendo absolutamente nada. O que a gente tem aqui? Exatamente aquela saída que nós vimos no slide, tá bom? Legal. Vamos para o slide agora. Bom, para a gente começar então a entender essa estrutura de códigos, né? Aqui em cima a gente vai ter bibliotecas. As bibliotecas, pessoal, como eu disse, são conjunto de funções que já foram criadas, testadas, validadas e disponibilizadas para que vocês usem. Vamos fazer uma analogia? Lembra da biblioteca da sua escola, a biblioteca da sua cidade? O que tem lá dentro? Livros. Livros que alguém escreveu. Alguém condensou o conhecimento sobre alguma coisa e deixou lá disponível para você. Quando você quer ler sobre engenharia de software, sobre programação, sobre produção de texto, você não precisa construir esse conhecimento do zero. Você vai aonde tem esse conhecimento disponível para você, numa biblioteca, não é verdade? Na programação é a mesma coisa. Eu quero acessar a saída ou a entrada padrão do meu computador. Eu não preciso construir funções que façam esse controle e manipulem o hardware no nível mais baixo. Eu posso acessar funções que me dão essas funcionalidades. Eu posso acessar bibliotecas que me dão essas funcionalidades, certo? As bibliotecas mais... Nesse exemplo aqui no slide, a gente tem 4 bibliotecas. A stdio, que vai controlar principalmente entrada e saída. std, pessoal, é de standard. I/O é input output, então entrada e saída padrão. Nessa biblioteca a gente vai ter alguns comandos aí para controlar a entrada e saída padrão, tá? stdlib, conjunto de funções padrão que não tem em outras bibliotecas. A Conio vai ter funções como limpar a tela, controlar a captura de dados por teclado e outras coisas. A String, biblioteca String, conjunto de funções específicas para manipulação de strings. Professor, o que é uma string? String é um array de caracteres, é um conjunto de caracteres. Imagina a letra A. A letra A sozinha é um caractere. Agora, se eu falar palavra, ou se eu falar cadeira, se eu falar amor, essas palavras são sequências de caracteres concatenados, certo? Esses caracteres agrupados formam uma string. Então a gente tem que lembrar disso. Quando eu tiver um caractere, e o caractere pode ser um espaço em branco, pode ser um sinal de mais, pode ser qualquer coisa. Um caractere é um caractere. Quando eu tiver vários caracteres juntos, a gente vai chamar isso de string. Tá legal? As duas bibliotecas mais importantes, na verdade não é uma questão de importância, é questão de uso. A que a gente vai usar com maior frequência, as duas que nós vamos usar com maior frequência, vão ser a stdio e a stdlib. Depois eu vou mostrar para vocês a questão do include, mostrar na prática, né? O include você apenas está fazendo a chamada dessas funções e incluindo no seu programa. Aqui a gente vê que é stdio.h. .h porque esse é um arquivo de cabeçalho. Quando nós vamos construir nossos códigos, a gente pode utilizar uma estrutura, uma organização de código, separando em cabeçalho e corpo de código. No cabeçalho, a gente vai colocar declaração de funções, declaração de variáveis globais e um monte de coisa. E no corpo do texto, a estrutura, no corpo do nosso código, a estrutura do código em si. É uma forma de organizar, tá? Não quer dizer que seja melhor ou pior, ou que é um padrão que todo mundo usa. Muita gente adota, muitas empresas de desenvolvimento usam esse padrão, organizar através de cabeçalhos e código no arquivo .c ou .cpp, mas na maioria dos nossos casos aqui, como serão problemas e códigos bem pequenos, a gente não vai acabar separando nossos códigos em cabeçalho e corpo de texto, tá? Corpo de código. Muito bem. Bom, a função main eu já expliquei para vocês, nossa principal função, a finalidade dela é iniciar o bloco de dados, bloco de instruções.
Na maioria das vezes, nos livros, nos códigos que vocês baixarem, vocês vão encontrar a função main com essa estrutura aqui. Int main, int é a definição do tipo da função main por padrão é int, é do tipo inteiro, certo? Aqui dentro a gente vai ter essa lista padrão de argumentos, um inteiro chamado argc e um vetor de caracteres, né, um string, que vai receber uma quantidade x de argumentos. A gente vai usar muito esses argumentos na função main quando nós formos criar códigos que serão executados a partir do prompt de comando. Como a gente vai estar sempre criando e testando a partir da IDE, a gente acaba deixando essa lista de parâmetros do main em branco, que a gente acaba não usando, né? Bom, CMD, como eu já mostrei para vocês, é essa tela do prompt de comando, onde a gente pode fazer toda a execução de comandos via teclado. Entrada e saída de dados, muito importante isso aqui, a gente precisa prestar muita atenção, porque quando você vai fazer um código, muitas vezes você vai precisar fazer uma série de cálculos, uma série de análises que o seu usuário não precisa ver. Mas, em muitas ocasiões, e mesmo nesses cálculos que você pode fazer, às vezes você vai precisar que o seu usuário entre com valores para você analisar, ou entre com valores para dar o start num código. Então você precisa fazer o quê? Entrada de dados. E a saída de dados é quando você vai mostrar na tela o resultado da execução de alguma operação, tá? A entrada, para a gente fazer captura de dados, entrada de dados, a gente vai usar o scanf. Para fazer a exibição de informação na tela, a gente vai usar o printf. Printf é a função de saída de dados que permite escrever na tela o que você quiser. Nesse exemplo aqui, printf digite uma palavra. Como é que é a sintaxe do printf? Printf, entre parênteses, você vai colocar o que você quer exibir na tela. O que você quer exibir na tela, desde que seja uma string, tem que estar dentro de aspas duplas, tá legal? Quando você quiser exibir o valor de uma variável, vai ter um outro procedimento, mas a gente vai ver isso no exemplo. Scanf é a nossa função de entrada de dados. Scan vai fazer o quê? A leitura de um fluxo de dados de entrada. O que é importante a gente lembrar no scanf? Essa sintaxe desse comando. Dentro do parênteses, eu tenho dois argumentos nessa função scanf. Lembrando que entrada e saída de dados a gente está usando funções. Printf é uma função, scanf é uma função, funções que estão lá dentro do stdio, biblioteca padrão que a gente chamou, certo? Qual que é a sintaxe aqui dessa função? Ela exige dois argumentos. O primeiro é uma definição de tipo. O que é uma definição de tipo? Eu vou colocar entre aspas %s. Por que eu coloquei %s nesse caso? Olha aqui nessa tabelinha. %s é quando eu quero ler uma string, certo? Olha o que esse código está fazendo. Printf, digite uma palavra. Estou pedindo para o meu usuário digitar uma palavra, certo? Na sequência, eu estou pedindo aqui um scanf palavra. Se eu estou pedindo scanf, quer dizer que eu vou ler a palavra que o meu usuário digitou. Então, o primeiro argumento da função scanf é o tipo de dado que eu quero ler, uma string. Segundo argumento é a variável aonde eu vou armazenar esse valor. Então, ó, eu criei aqui em cima um vetor de caracteres, palavra. Coloquei ele aqui dentro. Ah, professor, mas então é só isso? É direto colocar o nome da variável? Não. Como essa variável palavra é um vetor de caracteres, vetor, pessoal, a gente vai ver depois, é uma forma de armazenar dados um do lado do outro na memória do computador, certo? Na memória principal durante o tempo de execução desse código. A gente vai ver o que são vetores, mas qual que é a ideia? Vetores de caracteres quer dizer que eu vou guardar palavras e eu guardo as palavras como? Um caractere do lado do outro na memória da minha máquina. Muito bem, scanf, a sintaxe então é tipo de dado que eu quero ler e aqui eu preciso passar a variável onde eu vou armazenar essa informação. Em especial, a gente precisa lembrar que eu tenho que passar aqui no scanf o endereço de memória de uma variável. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, tá legal?
Essa função fflush_stdin tem a função de limpar o buffer, que é uma memória temporária, né, da entrada padrão, que é o teclado. Muitas vezes nós não vamos colocar isso aqui, mas em alguns casos, alguns códigos nossos vão dar erro e a gente vai colocar isso aqui para vocês verem a importância dele. O que acontece? Nessa memória temporária, ela registra cada tecla que o usuário teclou. Como a gente precisa, como a função scanf vai capturar o que foi digitado pelo usuário, às vezes nessa memória temporária fica um lixo de memória. E aí quando você espera que o usuário digite alguma coisa, você acaba tendo problema porque tem um lixo de memória lá e o seu código vai considerar que aquele lixo é o que o seu usuário digitou. E não é, né? Então a gente usa o fflush_stdin para forçar essa limpeza da memória temporária. A gente vai ver isso na prática também.